Andrew Carnegie, ao longo de toda sua vida construindo um império do aço, observou e estudou meticulosamente os homens mais ricos da sua época, Rockefeller, J.P. Morgan, Vanderbilt, e destilou os princípios que todos eles usavam. Essa sabedoria ficou tão poderosa que inspirou Napoleon Hill a passar 20 anos pesquisando centenas de milionários e criar, pense e enriqueça baseado nesses mesmos princípios. Carnegie disse algo profético: os princípios da riqueza não mudam, apenas as ferramentas mudam, e ele estava certo. Hoje, mais de 100 anos depois, bilionários como Bezos, Zuckerberg e Musk aplicam exatamente os mesmos 3 princípios que Carnegie identificou nos titãs do aço e do petróleo. Aqui no Prosperium seguimos os ensinamentos de Andrew Carnegie para decifrar a ciência da riqueza, e hoje vamos fazer algo poderoso: usar a filosofia de Carnegie como lente para entender o que Rockefeller, Morgan e os novos bilionários têm em comum. Carnegie dizia: estude os vencedores, não os perdedores. A riqueza deixa rastros. Nos próximos 10 minutos você vai descobrir os 3 pilares que Carnegie identificou como universais e como eles se manifestam desde 1800 até 2026. Fica até o final porque vou te dar o exercício que Carnegie recomendava para incorporar esses princípios na sua vida. Vamos começar! Princípio 1. A lei do mestre e da especialização. Carnegie tinha uma obsessão: estudar Rockefeller. Eles eram contemporâneos, rivais e, de certa forma, alunos um do outro. E Carnegie identificou o primeiro princípio universal que Rockefeller dominava: concentre todas as suas energias em um ponto específico e domine-o completamente antes de expandir. Deixa eu te contar uma história que Carnegie contava sobre Rockefeller, quando todos os empresários da época diversificavam. Um pouco de petróleo, um pouco de ferrovias, um pouco de bancos. Rockefeller fez o oposto. Ele disse: vou controlar apenas o petróleo, mas vou controlar tudo do petróleo. E aplicou o que Carnegie chamava de estratégia da dominação vertical. Rockefeller não comprava só refinarias. Comprou os vagões que transportavam, controlou os suprimentos de barris, incluindo madeira. Comprou os dutos por onde o petróleo passava, dominou cada elo da cadeia de produção. Carnegie observava isso fascinado e dizia: Rockefeller não quer ser o melhor no petróleo. Ele quer ser o único caminho pelo qual o petróleo passa. E Carnegie aplicou exatamente isso no aço. Ele não foi o primeiro a fazer aço, mas foi o primeiro a controlar desde a mina de ferro até o trilho acabado. A lei de Carnegie: não tente ser bom em muitas coisas. Seja absolutamente indispensável em uma coisa. Aplicação moderna. Jeff Bezos através da lente de Carnegie. Carnegie ficaria impressionado com Bezos. Por quê? Porque Bezos aplicou o mesmo princípio no mundo digital. A Amazon começou vendendo só livros. Não roupas, não eletrônicos, apenas livros. Bezos dominou completamente esse nicho primeiro. Mas aqui está o gênio que Carnegie reconheceria. Bezos não parou em vender livros. Ele construiu a infraestrutura de distribuição, os armazéns, a logística, o sistema de pagamento. Quando ele dominou isso, fez o que Rockefeller fez: abriu essa infraestrutura para outros usarem. Resultado? Hoje, 60% dos vendedores da Amazon são terceiros que pagam taxas para usar a estrutura de Bezos. Ele se tornou o dono do território, não apenas um comerciante. Carnegie dizia: o homem inteligente não trabalha no negócio. Ele constrói o sistema e deixa o sistema trabalhar. Como você aplica isso em 2026? Os ensinamentos práticos de Carnegie. Carnegie deixou 3 perguntas que ele fazia para si mesmo e que você deve fazer agora. Pergunta 1 de Carnegie: qual território pequeno eu posso dominar completamente? Não tente competir com todo mundo. Carnegie começou com aço em Pittsburgh. Dominou ali primeiro. No digital, não seja coach de finanças, seja o especialista em quitação de dívidas para profissionais liberais da saúde. Domine esse micro nicho completamente. Pergunta 2 de Carnegie: como eu controlo o caminho, não apenas o produto? Carnegie não queria apenas vender aço, queria controlar as ferrovias que transportavam, as minas que forneciam, tudo. Hoje, se você é designer, não venda apenas serviço. Crie templates, crie um curso ensinando outros designers, crie um marketplace. Controle o ecossistema. Pergunta 3 de Carnegie: como transformo competidores independentes do meu sistema? Rockefeller fez concorrentes virarem clientes. Bezos faz vendedores pagarem para usar sua plataforma. Você pode criar o white label dos seus serviços, licenciar sua metodologia, criar ferramentas que outros profissionais do seu nicho precisam usar. A lição de Carnegie: riqueza verdadeira não vem de trabalhar mais, vem de construir sistemas dos quais outros dependem. E Carnegie provou isso. Ele se aposentou aos 65 anos porque tinha sistemas rodando sozinhos. Princípio 2. A lei da oportunidade no caos.
Agora vamos ao segundo princípio que Carnegie identificou estudando J.P. Morgan, o homem que salvou os Estados Unidos da falência. Carnegie e Morgan eram próximos. Eles jantavam juntos, faziam negócios juntos, e Carnegie ficava impressionado com uma característica de Morgan. Ele ficava calmo quando todos entravam em pânico. Deixa eu te contar a história que Carnegie mais gostava de contar sobre Morgan. Crise financeira. Bancos quebrando. Pessoas correndo para sacar dinheiro. Caos total. O que Morgan fez? Enquanto todos vendiam tudo em desespero, ele comprou empresas inteiras por centavos. Ele salvou o sistema financeiro e de quebra montou um império. Carnegie observou isso e formulou o que ele chamava de lei da oportunidade inversa. O momento em que todos estão vendendo é o momento em que os sábios estão comprando. O momento em que todos estão comprando é quando os sábios estão guardando. Carnegie aplicava isso religiosamente. Durante pânicos financeiros, quando suas próprias ações caíam, ele comprava mais ações da própria empresa. Ele dizia aos sócios: senhores, nunca vejam uma crise como perda. Vejam como liquidação de estoque. Tudo que tem valor está em promoção. Aplicação moderna. Warren Buffett, através dos olhos de Carnegie. Buffett leu tudo sobre Carnegie e Morgan e aplicou exatamente o mesmo princípio. Crise financeira global. Bancos quebrando, todos vendendo ações em pânico. O que Buffett fez? Investiu 5 bilhões de dólares no Goldman Sachs e bilhões em outras empresas que estavam baratas assim só por causa do medo coletivo. Todo mundo achava que ele estava louco. Resultado, lucrou dezenas de bilhões. Buffett tem uma frase que Carnegie adoraria: seja ganancioso quando os outros estão com medo. Tenha medo quando os outros estão gananciosos. Como você aplica isso em 2026? A metodologia de Carnegie. Carnegie tinha um sistema que inspirou Napoleon Hill. Vou te passar agora o sistema Carnegie de preparação para a oportunidade. Passo 1. O fundo da oportunidade Carnegie sempre mantinha capital líquido e disponível. Não era reserva de emergência. Era munição para oportunidades. Ele dizia: o homem sem dinheiro disponível é escravo das circunstâncias. O homem com reserva é o mestre delas. Meta prática. Separe 20% da sua renda mensal. Não gaste. Espere oportunidades. Passo 2. A lista de observação Carnegie mantinha uma lista de empresas, terrenos e oportunidades que ele queria, mas que estavam caras no momento. Quando vinha uma crise, ele consultava a lista e comprava o que tinha ficado barato. No digital, mantenha uma lista de domínios, canais, contas de rede social, cursos, ferramentas que você quer. Quando surgir promoção, recessão ou liquidação, compre. Passo 3. A regra do valor intrínseco. Carnegie não comprava lixo barato. Ele comprava diamantes em desconto. Ele perguntava: esta empresa, ativo tem valor real, mas está apenas em situação temporária ruim? Ou é lixo que está caro mesmo em desconto? Exemplo moderno. Comprar um canal de YouTube com 100 mil inscritos reais, mas inativo por $2.000. Diamante. Comprar 100 mil seguidores falsos no Instagram por $50. Lixo. A lição que Carnegie ensinou: grande parte da minha fortuna veio das oportunidades que comprei quando todos achavam que o mundo ia acabar. Carnegie aproveitou os pânicos de 1873 e 1893 para expandir seu império, quando outros estavam quebrando. Princípio 3. A lei da influência invisível. Agora vamos ao terceiro e mais poderoso princípio que Carnegie identificou e que ele disse que seria ainda mais importante no futuro. Carnegie entendia algo profundo sobre o futuro da riqueza, que controlar a percepção e a confiança das massas seria tão valioso quanto controlar recursos físicos. Ele escreveu extensivamente sobre isso em seu famoso ensaio O Evangelho da Riqueza, onde defendia que a reputação e a influência sobre as mentes eram ativos tão valiosos quanto fábricas. Carnegie percebia que Rockefeller não era só rico porque tinha petróleo. Era rico porque todos sabiam que ele tinha petróleo. A reputação multiplicava o poder. Carnegie estudou isso profundamente e desenvolveu o que podemos chamar de lei da influência invisível. Não importa apenas o que você tem, importa quantas pessoas sabem que você tem e confiam em você. E Carnegie foi um mestre nisso. Ele escrevia artigos em jornais sobre indústria, dava palestras públicas sobre economia, publicou livros sobre riqueza e filosofia, construiu bibliotecas com seu nome. Por quê? Porque ele entendia: reputação é credibilidade, e credibilidade é moeda. Quando Carnegie queria fechar um negócio, sua reputação já tinha feito 80% do trabalho. Aplicação moderna. Os bilionários da atenção através de Carnegie. Carnegie ficaria fascinado com Zuckerberg, Musk e os novos bilionários. Por quê? Porque eles elevaram o princípio da influência a um nível científico. Mark Zuckerberg construiu 100 bilhões de dólares fazendo o que exatamente? Controlando onde bilhões de pessoas colocam sua atenção todos os dias.
Facebook, Instagram, WhatsApp são máquinas de capturar e vender atenção. Elon Musk tem 200 milhões de seguidores. Um único tweet dele move mercados de bilhões. Ele não precisa de departamento de marketing, ele é o marketing. Carnegie diria. Eles entenderam que no mundo moderno, atenção e confiança são o novo petróleo. Como você aplica isso em 2026? O sistema Carnegie de construção de influência. Carnegie deixou um sistema claro que Napoleon Hill documentou depois. Vou adaptar para 2026. O método Carnegie de autoridade. Etapa 1. Conhecimento especializado visível. Carnegie não apenas sabia sobre aço, ele demonstrava publicamente esse conhecimento através de artigos e palestras. Hoje, não basta ser bom. Você precisa provar que é bom publicamente. Crie conteúdo educacional. YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok. Mostre resultados, processos, bastidores. Ensine gratuitamente 80% do que sabe. Etapa 2. Associação estratégica. Carnegie se cercava publicamente de outros homens influentes. Ele sabia: você é julgado pela companhia que mantém. Hoje, faça parcerias com influenciadores do seu nicho. Apareça em podcasts, lives, entrevistas, cite e marque pessoas relevantes networking digital. Etapa 3. Contribuição para o bem maior. Carnegie doou 90% da fortuna para bibliotecas. Mas atenção, ele fez isso publicamente com seu nome. Por quê? Porque gerou uma reputação de homem sábio e generoso que multiplicou suas oportunidades de negócio. Hoje, compartilhe conhecimento de graça. Ajude iniciantes publicamente, crie valor sem cobrar. Isso constrói autoridade que depois se converte em vendas. A fórmula Carnegie influência, valor público, consistência mais associação estratégica é igual à autoridade magnética. Como Carnegie aplicaria hoje? Se Carnegie estivesse vivo em 2026, ele teria um canal no YouTube ensinando princípios de riqueza. Estaria no LinkedIn e TikTok compartilhando insights diários. Faria parcerias com outros educadores financeiros. Publicaria e-books gratuitos para construir lista de e-mail. Converteria atenção em mentorias, cursos e investimentos. Exatamente o que fazemos aqui no Prosperium seguindo seus ensinamentos. A lição final de Carnegie: no século do conhecimento, o homem invisível é o homem irrelevante. Construa sua reputação antes de precisar dela. Então, recapitulando os 3 princípios universais que Carnegie identificou nos titãs de todas as épocas. Princípio 1. Dominação vertical. Rockefeller, Bezos, não compita em produto, domine a infraestrutura completa do seu nicho. Princípio 2. Oportunidade no caos. Mantenha reservas para comprar quando todos vendem. Crises são liquidações de ativos valiosos. Princípio 3. Influência invisível. Construa atenção e autoridade pública. No mundo moderno, invisibilidade é pobreza. O exercício de Carnegie recomendava este exercício que ele fazia semanalmente e que depois inspirou Napoleon Hill. Pegue papel e caneta. Pergunta 1. Qual é meu aço? Qual uma coisa vou dominar completamente nos próximos 90 dias? Pergunta 2. Quanto tenho de munição de oportunidade? Quantos por cento da minha renda estou separando para comprar oportunidades? Pergunta 3. Quantas pessoas sabem que eu existo? Como vou aumentar minha visibilidade esta semana? Carnegie dizia: respostas vagas geram riqueza vaga. Respostas específicas geram riqueza específica. Deixe nos comentários qual dos 3 princípios você vai aplicar primeiro. Digite 1 para dominação vertical, 2 para oportunidade no caos, ou 3 para influência invisível. E se inscreve no Prosperium, porque continuamos destrinchando os ensinamentos de Andrew Carnegie, aplicados ao mundo moderno. No próximo vídeo, vamos revelar o sistema de 13 passos que Carnegie inspirou Napoleon Hill a criar, e como aplicar cada passo. Em 2026, Carnegie dizia: o conhecimento só tem valor quando aplicado, então vá lá e aplica. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, construa seu império nos ombros de gigantes.